O grito ecoou pela sala de reuniões como um trovão inesperado, rasgando o ar tenso de um instante para o outro. João sentiu o mundo desabar quando o chefe, com o rosto contorcido em uma máscara de falsa piedade, anunciou sua demissão imediata, culpando-o por um erro que ele nunca cometeu, um roubo de dados confidenciais que, na verdade, era uma armadilha tecida por inveja e preconceito velado. Naquele exato momento, enquanto o eco do verdito ainda vibrava em seus ouvidos, João pensou apenas em Pedro, seu filho de 14 anos, o único farol em meio à tempestade que sua vida como pai solteiro gay havia se tornado. Lisboa acordava preguiçosa naquela manhã de outono, com o Tejo refletindo tons alaranjados do sol nascente, mas para João, de 39 anos, o dia já carregava o peso de uma sentença. Ele desceu as escadas apertadas do prédio antigo no bairro da Alfama, onde morava em um apartamento modesto herdado da avó, com paredes cobertas de azulejos rachados que contavam histórias de séculos passados. O cheiro de pastéis de nata frescos da padaria da esquina misturava-se ao salgado do rio, um lembrete cruel da normalidade que ele tanto ansiava preservar para Pedro. Mas hoje, nada seria normal. A carta de demissão queimava em seu bolso como uma brasa, e ele sabia que, ao chegar em casa, teria de explicar ao filho porque o mundo, mais uma vez, parecia conspirar contra eles. João era um homem de estatura média, com cabelos castanhos ondulados que começavam a grisalhar nas têmporas, e olhos verdes que carregavam a profundidade de oceanos atlânticos, olhos que haviam visto amor e perda em igual medida. Viúvo desde que seu parceiro, o artista Ricardo, sucumbira a uma doença rápida 5 anos antes, João criara Pedro sozinho, equilibrando turnos exaustivos na empresa de tecnologia com noites de histórias e abraços que tentavam preencher o vazio. A comunidade gay de Lisboa, com seus bares escondidos nas ruelas do bairro alto e eventos discretos no período anual, era seu refúgio, mas o preconceito ainda espreitava nas sombras do dia-a-dia. Na firma, colegas sussurravam sobre sua vida alternativa, e o chefe, um homem conservador de 70 anos, nunca escondera o desdém por essas modernidades. Enquanto caminhava pela Rua Augusta, com o bulício dos turistas e vendedores ambulantes ao redor, João revivia a cena da manhã. Você é um risco, João, dissera o chefe, os olhos frios como o mármore do pavimento. Rumores de que você vazou informações para... Sabe-se lá quem. Precisamos de estabilidade aqui. Era mentira, claro. João descobrira recentemente um desfalque nos relatórios financeiros, e o culpado era o assistente do chefe, um rapaz ambicioso chamado Vasco, que o odiava abertamente por sua orientação sexual. Vasco, com seus comentários sarcásticos nos corredores, não é todo mundo que tem tempo para paqueras quando se tem responsabilidades, havia plantado evidências falsas no computador de João. Mas provar isso? Impossível sem acesso aos logs internos, que agora lhe eram negados. O telefone vibrou em seu bolso, e João atendeu com o coração apertado. Era Maria, sua melhor amiga e confidente, uma lesbiana de 42 anos que gerenciava uma pequena livraria no Chiado. João, o que aconteceu? Ouvi boatos na rede de contatos. Chega aqui agora, e traga um abraço. Maria era como uma irmã, sempre pronta para armar uma barricada emocional. Eles se conheceram no funeral de Ricardo, unidos pelo luto e pela solidariedade da comunidade. Ela o ajudara a criar Pedro nos primeiros meses, quando o garoto chorava por noites inteiras, perguntando pelo papai que foi para o céu. Na livraria, o ar cheirava a papel velho e café forte, e Maria o envolveu em um abraço apertado assim que ele cruzou a porta. Meu Deus, João, isso é uma palhaçada. Você é o melhor programador que eles têm. É por causa do Vasco, não é? Aquele homofóbico de merda. João assentiu, sentando-se em uma poltrona gasta ao lado da vitrine, onde livros de autores que eram como José Saramago e contemporâneos portugueses sobre identidade preenchiam as prateleiras. Eu sei, mas sem provas. Pedro vai ficar arrasado. Ele adora a rotina, a escola perto do trabalho. Como eu explico que o pai dele é descartável por ser quem é? Maria serviu-lhe uma chávena de chá de hortelã, seus olhos castanhos flamejando com determinação. Você não é descartável. Nós vamos lutar. Lembra do grupo de apoio? Vamos mobilizar todo mundo. E Pedro? Ele é forte, como você. Mas João duvidava. Pedro, com seus cabelos cacheados herdados de Ricardo e a curiosidade insaciável por computadores, um hobby que João incentivara, era sensível demais para as crueldades do mundo. Aos 14, ele já enfrentara olhares curiosos na escola católica conservadora, onde João insistira em matriculá-lo por tradição familiar, apesar dos riscos. Enquanto conversavam, a porta da livraria tilintou, e um homem entrou, carregando uma pilha de livros sob o braço. Alto, com ombros largos e um casaco de lã cinza que contrastava com a pele morena, ele sorriu para Maria. Boa tarde. Trouxe os novos títulos que pediste. Miguel, o entregador da editora local, era um rosto familiar na comunidade,
um ativista de 35 anos que organizava workshops sobre direitos LGBTQ+, em centros culturais de Lisboa. Seus olhos negros, quentes como noites de fado, encontraram os de João por um instante, e algo se acendeu ali, um vislumbre de empatia em meio ao caos. Maria apresentou-os rapidamente. Miguel, este é o meu amigo João. Acabou de ser chutado do emprego por um bando de idiotas. Miguel estendeu a mão, seu toque firme e reconfortante. Sinto muito. Se precisar de contatos na editora, eu ajudo. Nós valorizamos as pessoas, não os rótulos. João murmurou um obrigado, sentindo um calor inesperado subir pelo peito. Era raro encontrar alguém que olhasse para ele não como uma vítima de preconceito, mas como um igual. A tarde se arrastou em conversas sussurradas e planos vagos de vingança legal. Quando João finalmente voltou para casa, o sol já se punha, tingindo o céu de roxo e laranja sobre os telhados de Alfama. Pedro esperava na cozinha, os olhos ansiosos fixos na porta. Pai? Como foi o dia? Trouxe o jogo novo que prometeste. O garoto, magro e cheio de energia, vestia uma camiseta do Benfica, sua paixão secreta. João engoliu em seco, ajoelhando-se para ficar na altura dele. Filho, senta aqui. Temos que conversar. As palavras saíram aos tropeços, e Pedro ouviu em silêncio, os punhos cerrados sobre a mesa. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas não de fraqueza, de raiva pura. Isso não é justo, pai. O Sr. Vasco é mau. Eu ouvi você falando no telefone uma vez. Ele roubou, não foi? Eu vou provar. João o abraçou, sentindo o corpo pequeno tremer contra o seu. Não, Pedro. Deixa comigo. Agora é hora de jantar. Amanhã pensamos melhor. Mas naquela noite, enquanto João se deitava na cama estreita, o sono fugia. Ele pensava em Ricardo, em como o parceiro sempre dissera, o amor vence o ódio, João. Basta acreditar. E agora, com Miguel cruzando seu caminho como um raio de sol inesperado, talvez houvesse espaço para acreditar de novo. Do quarto ao lado, veio o som de teclas sendo pressionadas, Pedro, no computador, mergulhado em algo que João não imaginava. O garoto, com sua mente afiada para códigos e segredos digitais, começava a tecer sua própria teia de justiça. Os dias seguintes foram um turbilhão de humilhação e isolamento. João enviou currículos para firmas em Lisboa e Porto, mas as respostas eram frias ou inexistentes. Experiência relevante, mas sempre implícito, um eco do preconceito que o seguia como uma sombra. Maria o arrastava para cafés no Chiado, onde grupos de amigos quer compartilhavam histórias semelhantes, demissões veladas, promoções negadas. É sistémico, dizia ela, batendo o punho na mesa. Mas nós somos resilientes. Lembra da Marcha do Orgulho de 2020? Sobrevivemos à pandemia juntos. Uma tarde chuvosa, Miguel apareceu na porta do apartamento de João, com um guarda-chuva pingando e um pacote de livros nas mãos. Maria disse que você gosta de ler. Trouxe alguns sobre superação, histórias reais de pais que er. João, surpreso, o convidou para entrar. O apartamento era acolhedor, com fotos de Pedro e Ricardo nas paredes e um toca-discos tocando Fado Suave de Amália Rodrigues. Eles conversaram por horas, sobre perdas e sonhos. Miguel confessou sua própria jornada. Criado em uma família católica rígida no Alentejo, ele fugira para Lisboa aos 20 anos, construindo uma vida como ativista após um relacionamento tóxico que o deixara marcado por inseguranças. Eu vejo em você uma força quieta, disse Miguel, seus olhos fixos nos de João. Como o Tejo, calmo na superfície, mas profundo por baixo. João sentiu o coração acelerar, um sentimento há muito adormecido. Era atração misturada à gratidão, o início de algo frágil e promissor. Pedro, espiando da cozinha, sorriu para si mesmo. Ele parece legal, pai, sussurrou mais tarde, enquanto comia um bacalhau à brasa improvisado. Mas o conflito escalava. Uma semana após a demissão, João recebeu uma intimação. A empresa o processava por danos à reputação, alegando que ele havia vazado segredos para contatos pessoais duvidosos, um aceno codificado à sua vida gay. O pânico o consumiu. Como pagaria o advogado? Como protegeria Pedro da mídia sensacionalista que farejava escândalos? Ele confidenciou em Miguel durante um passeio pelo Jardim da Estrela, onde folhas outonais caíam como confetes melancólicos. Eu tenho medo de perder tudo, admitiu, a voz embargada. Miguel parou, virando-se para ele sob a luz filtrada das árvores. Você não vai perder. Eu estou aqui. E Pedro? Ele me disse que encontrou algo no seu antigo laptop. João franziu a testa. O quê?
Mas antes que pudesse perguntar, um beijo leve roçou sua bochecha, um gesto de solidariedade que incendiou faíscas no ar úmido. O primeiro toque real, tímido, mas carregado de promessas. Enquanto isso, Pedro mergulhava mais fundo em sua investigação secreta. Usando habilidades aprendidas em tutoriais online, criptografia básica e rastreamento de IP, ele acessara um backup antigo do sistema da empresa, escondido em um pendrive que João trouxera para casa por engano. Lá, logs esquecidos revelavam acessos suspeitos de Vasco na noite do roubo. Eu vou salvar você, pai, murmurou o garoto para a tela, os dedos voando sobre o teclado. Mas o que Pedro não sabia era que Vasco, paranoico, monitorava atividades online, e uma armadilha digital se fechava ao redor deles. A tensão culminou em uma noite de tormenta, quando batidas ecoaram na porta. Era a polícia, alertada por uma denúncia anônima de hacking. João, pálido, abraçou Pedro enquanto os agentes revistavam o apartamento. Isso é um erro, gaguejou ele. Miguel, que chegara para jantar, interveio calmamente, ligando para um advogado amigo da causa. No caos, Pedro sussurrou para o pai: eu tenho a prova. No pendrive escondido na gaveta do meu quarto. Mas os agentes o confiscaram tudo, deixando-os em um vácuo de desespero. A delegacia de Lisboa cheirava a desinfetante e café requentado, um antídoto fraco contra o pavor que João sentia enquanto esperava no corredor frio, as mãos algemadas frouxamente à mesa. Pedro, ao seu lado, mantinha a cabeça baixa, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz que contrastava com a fragilidade de seu corpo adolescente. Pai, eu não errei. Eu só queria ajudar, sussurrou, e João apertou sua mão, o coração partido por ter arrastado o filho para o abismo de sua própria perseguição. Miguel, do outro lado do vidro fosco, negociava com o inspetor, sua voz firme quando como um escudo invisível. Horas se arrastaram como séculos, até que o advogado chegou, um homem de meia-idade chamado António, com óculos grossos e uma reputação de defender causas perdidas na comunidade Quer. Sem provas concretas de invasão ilegal, eles não podem prendê-los, declarou ele, após examinar os itens confiscados. O pendrive de Pedro fora criptografado com uma senha simples que o garoto inventara, Ricardo Amor, e os logs iniciais não revelavam nada incriminador. Mas João sabia que era só o começo. Vasco, com seus contatos na empresa e talvez na polícia, não pararia até destruí-lo completamente. Liberados sob fiança, cortesia de um fundo de apoio da Associação LGBTQ+ de Portugal, eles saíram para a noite chuvosa, o ar carregado de ozonil e promessas quebradas. Miguel os levou para sua casa em Belém, um apartamento amplo com vista para o mosteiro dos Jerónimos, onde o som das ondas do Tejo acalmava as almas agitadas. Fiquem aqui quantos dias precisarem, insistiu ele, preparando chá e biscoitos. Pedro, exausto, adormeceu no sofá, mas João permaneceu acordado, os olhos fixos na escuridão. Obrigado por tudo, murmurou para Miguel, que se sentara ao seu lado. Você mal me conhece, e já. Eu te conheço o suficiente, interrompeu Miguel suavemente, sua mão cobrindo a de João. Pela forma como você olha para Pedro, pela dor que carrega sem reclamar. Isso é amor verdadeiro. O silêncio que se seguiu foi elétrico, carregado de palavras não ditas. Pela primeira vez em anos, João permitiu-se inclinar, seus lábios encontrando os de Miguel em um beijo hesitante, cheio de vulnerabilidade. Não era paixão ardente, mas uma conexão profunda, tecida de empatia e necessidade mútua, o tipo de amor que floresce em meio às ruínas. Na manhã seguinte, o sol irrompeu através das nuvens, banhando Belém em uma luz dourada que parecia um presságio. Pedro acordou revigorado, insistindo em trabalhar no laptop reserva de Miguel. Eu salvei cópias, pai. Os logs mostram que Vasco acessou o servidor às 2 da manhã, do IP da casa dele. E tem e-mails deletados, ele confessou para um amigo em um chat. João o deteve, o pânico renovado. Isso é perigoso, filho. Se vazarmos agora, sem advogado, eles nos acusam de difamação. Mas Pedro, com a teimosia de quem herdara o espírito rebelde de Ricardo, replicou: e se não fizermos nada? Você vai perder tudo. Eu não vou deixar. Miguel, observando a interação, sentiu uma pontada de inveja misturada à admiração. Ele próprio não tivera um pai como João, o seu, um fazendeiro alentejano, o deserdara ao descobrir sua sexualidade. Deixe o garoto ajudar, sugeriu ele mais tarde, enquanto Pedro explorava códigos. Ele tem talento. E nós precisamos de aliados. Juntos, contataram a associação, que forneceu um perito forense digital. O perito, uma mulher trans chamada Sofia, confirmou as descobertas iniciais, evidências de manipulação nos arquivos da empresa, apontando diretamente para Vasco. Mas o conflito se aprofundava. Enquanto João e Miguel navegavam nessa nova intimidade, passeios de mãos dadas pelo padrão dos descobrimentos,
conversas até o amanhecer sobre medos e desejos, sombras do passado emergiam. A ex-família de Ricardo, conservadora e distante, enviou uma carta fria: sua influência está destruindo o menino. Considera a adoção. João, ferido, confidenciou a Miguel durante uma noite de insônia. Eles nunca aceitaram Ricardo, e agora eu. Pedro é tudo que me resta. Miguel o abraçou, sussurrando: não é só você e Pedro agora. Eu quero fazer parte disso, se me deixar. Entretanto, Pedro enfrentava sua própria batalha. Na escola, rumores se espalhavam, filhos de colegas da empresa fofocavam sobre o pai ladrão gay. Um valentão, o filho de um executivo, o confrontou no recreio: seu pai é um pervertido, e você é igual. Pedro, com lágrimas nos olhos, revidou com um soco desajeitado, ganhando suspensão. Ao voltar para casa, ainda em Belém, ele desabou nos braços de João. Porque eles nos odeiam tanto? João, com o coração sangrando, respondeu: porque têm medo do que não entendem. Mas nós somos mais fortes. A virada veio inesperada. Sofia, a perita, decifrou um arquivo oculto no pendrive, uma gravação de áudio de Vasco, embriagado em um bar, admitindo o roubo para um comparsa. Aquele viado do João ia-me delatar. Plantei tudo nele para se livrar. A voz era clara, inegável. Pedro, ao ouvir, saltou da cadeira. É isso. A prova decisiva. Mas a euforia durou pouco. Vasco, alertado por um vazamento na associação, contra-atacou, enviou ameaças anônimas para Miguel, expondo fotos antigas de sua juventude ativista com legendas difamatórias. Fique longe do meu território, ou o próximo é o garoto. O medo paralisou o trio. João, atormentado por culpa, tentou afastar Miguel. Você não merece isso. Vá embora antes que nos arraste para o fundo. Miguel, ferido pela rejeição, retrucou em uma discussão acalorada na cozinha de Belém: você acha que eu sou fraco? Eu lutei por isso a vida toda. Não me trate como uma fase passageira. As palavras cortaram como facas, revelando inseguranças profundas. João temia repetir a perda de Ricardo, Miguel, ser visto como o salvador temporário. Pedro, ouvindo tudo, interveio: parem. Vocês se amam. Eu vejo. Não deixem o ódio vencer. A reconciliação veio devagar, sob a chuva fina de uma tarde em que visitaram o túmulo de Ricardo no cemitério dos Prazeres. Flores de alfazema, o perfume favorito do falecido, adornavam a lápide simples. Ele diria para lutarmos juntos, murmurou João, e Miguel assentiu, selando a paz com um abraço que Pedro testemunhou com um sorriso tímido. Mas o clímax se aproximava. A empresa, pressionada por vazamentos seletivos para a imprensa, obra discreta de Sofia, marcou uma audiência interna. João, armado com a gravação, confrontaria Vasco cara a cara. Na véspera, tensões explodiram em uma reviravolta chocante. Pedro recebeu uma mensagem de um número desconhecido, coordenada GPS para um encontro, para negociar a prova. Curioso e imprudente, ele foi sozinho a um armazém abandonado no cais do Tejo, onde Vasco o esperava com 2 capangas. Dê o pendrive, moleque, ou conte para todo mundo que seu pai é um pedófilo. O terror gelou o sangue de Pedro, mas ele ativou um rastreador no celular, uma lição de Miguel sobre segurança digital. Enquanto ligava para João, o confronto se desenrolava. Vasco avançou, mas Pedro fugiu, tropeçando nas caixas enferrujadas, gritando por ajuda. João e Miguel chegaram em minutos, o carro derrapando na chuva. O caos irrompeu, socos trocados, sirenes ao fundo. Vasco, encurralado, confessou tudo em pânico, gravado pelo celular de Pedro. Foi um erro. Eu odiava ele por ser diferente. A polícia, alertada pelo rastreador, prendeu o trio de agressores na hora. Pedro, machucado mas inteiro, abraçou o pai: eu fiz isso por nós. João, lágrimas misturando-se à chuva, sussurrou: meu herói. A manchete nos jornais de Lisboa na manhã seguinte ecoou como uma vitória pírrica: escândalo na Teclis, funcionário demitido injustamente por preconceito. A foto granulada de Vasco sendo escoltado para o carro da polícia dominava as páginas, mas para João, o verdadeiro triunfo era o alívio nos olhos de Pedro enquanto liam a notícia no café da esquina de Belém. O garoto, com um curativo no queixo e um brilho de orgulho, mastigava um pastel de nata. Viu, pai? A verdade sempre vence. Miguel, ao lado, sorriu, passando o braço pelos ombros de João em um gesto protetor que agora parecia natural, como se sempre tivesse pertencido ali. Mas a calmaria era ilusória. A empresa, sob nova gerência provisória, ofereceu a João uma indenização substancial e um pedido público de desculpas, mas o dano à sua reputação se estendia como raízes profundas. Amigos distantes cortaram contato, temendo associação com o caso gay,
e na escola de Pedro, o diretor convocou uma reunião urgente. Precisamos discutir o impacto no ambiente escolar, disse o homem de terno engomado, os olhos evitando os de João. Ali, em uma sala abafada com crucifixos nas paredes, o preconceito se revelava em camadas sutis, sugestões de terapia familiar e insinuações de que Pedro poderia se beneficiar de um ambiente mais tradicional. João saiu dali fervendo, mas manteve a compostura por causa do filho. No carro, com Miguel ao volante, ele desabafou: eles querem nos moldar à imagem deles. Como se nosso amor fosse uma doença. Miguel, manobrando pelas ruas sinuosas de Alcântara, replicou: então mostramos que não somos. Vamos à Marcha do Orgulho no próximo mês. Pedro pode carregar a faixa. O garoto, no banco de trás, ergueu o punho. Sim. E eu faço um cartaz com códigos QR para a gravação do Vasco. Enquanto a vida tentava se reequilibrar, o romance entre João e Miguel florescia em momentos roubados, um piquenique no Parque Eduardo VII, onde riam de anedotas da infância, uma dança improvisada na cozinha ao som de fado eletrónico moderno. Miguel revelava camadas, sua paixão por poesia portuguesa, recitando versos de Fernando Pessoa sobre identidades múltiplas, e suas cicatrizes, como o ex-namorado que o traíra publicamente para ganhar favores sociais. Eu aprendi a amar devagar, confessou ele uma noite, traçando os dedos no peito de João sob as cobertas. Mas com você, parece inevitável. João, vulnerável, admitiu seu medo, e se eu te machucar? Pedro é minha prioridade. Miguel sorriu, ele é a minha também, agora. Entretanto, um conflito inesperado surgiu de dentro. Maria, sempre a voz da razão, confrontou João em sua livraria. Você está se apaixonando rápido demais. Miguel é ótimo, mas e se for só pena? Você precisa de tempo para se curar. As palavras atingiram como uma flecha, revivendo dúvidas antigas. João passou dias em silêncio, questionando se o calor com Miguel era genuíno ou uma âncora contra o naufrágio. Pedro percebeu a tensão e, em uma conversa franca no quarto, disse: pai, o Miguel te faz sorrir como o papai Ricardo fazia. Não jogue fora por medo. A reviravolta veio durante uma visita surpresa da mãe de João, vinda do interior de Évora. Dona Isabel, uma viúva de 65 anos com mãos calejadas de anos na vinha, chegara sem aviso, carregando cestos de azeitonas e figos. Conservadora mas amorosa, ela abraçara a orientação do filho relutantemente após o nascimento de Pedro, mas o escândalo a abalara. Meu menino, o que é isso de polícia e jornais? Você está destruindo a família. Sentada na sala de Belém, com Miguel educadamente servindo vinho do Alentejo, ela desabafou: eu rezo para que encontre uma boa mulher, João. Pelo neto. O ar ficou denso. Miguel saiu discretamente, mas Pedro explodiu: avó, o pai é gay. E o Miguel é incrível. Ele nos salvou. Dona Isabel, chocada, cobriu a boca, lágrimas escorrendo. João, com o coração em frangalhos, explicou calmamente sua jornada, mostrando fotos de Ricardo e contando da perda. O amor não tem gênero, mãe. É sobre cuidado, como você cuidou de mim. Horas de conversa fluíram, entremeadas por silêncios dolorosos e risadas forçadas sobre memórias de infância. Pela primeira vez, Dona Isabel tocou a mão de Miguel: se você faz meu filho feliz. Então bem-vindo. Mas o passado não descansava. Vasco, solto sob fiança, enviou uma carta anônima para a escola de Pedro, espalhando mentiras sobre João como o predador. O garoto enfrentou isolamento, amigos se afastando, professores olhando torto. Em um pico de desespero, Pedro fugiu para o bairro Alto à noite, buscando refúgio em um bar que era amigável que ouvira de Miguel. Lá, entre drag queens performando e paredes grafitadas com slogans de empoderamento, ele chorou por horas, questionando sua identidade. Sou gay também. Por isso me odeiam. Um barman, um homem de 50 anos chamado Luís, ouviu e aconselhou: ser quem você é não é maldição, garoto. É força. João, enlouquecido de preocupação, vasculhou as ruas com Miguel até o amanhecer, encontrando Pedro encolhido em um banco. O reencontro foi um vendaval de abraços e recriminações. Nunca mais, filho. Nós enfrentamos juntos. De volta à casa, a família improvisada, João, Pedro, Miguel e agora Dona Isabel, que estendera a estadia, sentou-se para uma ceia de mariscos, compartilhando histórias que curavam feridas. Miguel leu um poema de Sofia de Melo Brainer sobre mares turbulentos, e pela primeira vez, João sentiu que o amor poderia ser uma casa, não uma prisão. O clímax da semana veio com a audiência judicial contra a empresa. João, vestido em um terno simples, entrou no tribunal em Lisboa com Pedro ao lado e Miguel na plateia. O juiz, uma mulher de expressão severa, ouviu os depoimentos, a gravação de Vasco, os logos digitais,
testemunhos de colegas que, sob anonimato, confirmaram o preconceito rampante. Vasco, pálido e suado, tentou negar, mas sua voz tremia. Foi pânico. Ele era uma ameaça. O verdito, absolvição total para João, demissão e processo criminal para Vasco, e uma ordem para a empresa implementar treinamentos antidiscriminação. Saindo do tribunal, sob o sol de inverno que aquecia a Praça do Comércio, Pedro ergueu a pasta de provas como um troféu. Nós vencemos! Gritou ele, e a pequena multidão de apoiadores, Maria, Sofia, Luís do Bar, aplaudiu. João puxou Miguel para um beijo breve mas apaixonado, ignorando olhares curiosos. Obrigado por acreditar em nós. Mas uma sombra pairava, Dona Isabel anunciara a sua partida, mas com uma confissão: eu vi o amor de verdade hoje. Volto para o orgulho. Enquanto a família celebrava em um restaurante no Cais do Sodré, com sardinha assada e vinho verde, uma ligação inesperada chegou. Era o chefe da empresa, agora demitido, implorando perdão em particular. João desligou, rindo pela primeira vez em meses. O ciclo se fecha. Mas Pedro, olhando para o rio, sussurrou: e agora, pai? O que vem depois da prova? Os meses seguintes em Lisboa foram um renascimento lento, como a primavera que tingia os jardins de jacarandás roxos e o ar de perfume floral. João aceitou uma oferta de emprego em uma startup care-friendly no Parque das Nações, onde sua expertise em programação era valorizada sem asteriscos. O escritório, com paredes de vidro e murais de arco-íris, pulsava com diversidade, colegas trans, bi e aliados que compartilhavam almoços com debates sobre interseccionalidade. Aqui, você é só João, disse a CEO, uma mulher de 30 anos com dreads, apertando sua mão no primeiro dia. Mas por dentro, João ainda carregava cicatrizes, noites em que acordava suando, revivendo o confronto no armazém. Miguel se tornara o pilar diário, mudando-se parcialmente para o apartamento em Alfama após discussões longas sobre compromisso. Seus rituais eram simples e profundos: cafés da manhã com ovos mexidos e discussões sobre livros, caminhadas pelo Tejo onde falavam de futuro, talvez uma viagem ao Algarve, ou adotar um cachorro para Pedro. O amor deles crescia em camadas, marcado por vulnerabilidades compartilhadas. Uma noite, durante uma tempestade que fustigava as janelas, Miguel confessou um segredo: eu tenho HIV, diagnosticado há 10 anos. Gerencio, mas... e se for demais para você? João, sem hesitar, beijou sua testa. Você é mais que uma condição. É meu parceiro. Pedro, florescendo na adolescência, canalizava sua energia para um clube de programação na escola, agora mais inclusiva após o escândalo. Ele mentorava colegas mais novos, ensinando sobre ética digital com exemplos da vitória do pai. Mas inseguranças borbulhavam, sonhos confusos com garotos da turma, perguntas sobre herança gay que o deixavam acordado. Em uma sessão de terapia familiar, recomendada pelo advogado António, Pedro abriu o coração: eu tenho medo de ser como vocês, e ser odiado por isso. João e Miguel o abraçaram, explicando: ser que é uma jornada, não uma sentença. Nós te amamos qualquer que seja o destino. Conflitos externos persistiam. A mídia, faminta por follow o PS, publicou uma matéria sensacionalista: o pai gay vingado, herói ou vítima. Fãs anónimos enviavam mensagens de apoio, mas atas online, trolls em fóruns conservadores, atacavam com veneno, família destruída pela agenda gay. Dona Isabel, de volta a Évora, defendia o filho em ligações semanais, surpreendendo a todos ao se juntar a um grupo local de mães aliadas. Eu aprendi, meu menino. O preconceito é cegueira, e eu estava cega. Uma reviravolta dramática ocorreu durante o período de Lisboa, um mar de cores e música na Avenida da Liberdade. João, Miguel e Pedro marchavam na frente da carroça da associação, com Pedro carregando uma faixa: amor sem provas, justiça para todos. A multidão rugia, mas no ápice da euforia, um grupo contra-manifestante, fundamentalistas com cartazes de Deus odeia pecado, invadiu o percurso, empurrando e gritando. Pedro foi separado na confusão, caindo em meio ao tumulto. João, em pânico, gritou seu nome enquanto a polícia dispersava os agressores. Miguel encontrou o garoto primeiro, encolhido atrás de uma barreira, com o rosto sujo de glitter e lágrimas. Eles me chamaram de aberração, soluçou Pedro. O reencontro com João foi catártico, os três se abraçaram no centro da avenida, sob confetes e aplausos, um símbolo vivo de resiliência. Mas o incidente reacendeu medos. Naquela noite, em casa, João confrontou Miguel: e se não pudermos protegê-lo para sempre? O mundo ainda é cruel. Miguel, com olhos flamejantes, rebateu: então mudamos o mundo. Juntos. Não recue agora. O ápice emocional veio com uma visita surpresa de um jornalista independente, que propôs um documentário sobre a história deles.
Sua jornada pode inspirar milhares, disse a mulher, uma aliada que era de Porto. Relutante, João aceitou, e as filmagens revelaram camadas profundas, entrevistas com Ricardo em vídeos antigos, depoimentos de Dona Isabel sobre a redenção familiar, e cenas ternas de Pedro codificando apps para conscientização anti-bullying. Durante uma gravação no Mosteiro dos Jerónimos, Miguel propôs a João sob o claustro histórico: case comigo. Não por lei, mas por nós. João, emocionado, aceitou com um sim sussurrado, selado por um beijo que as câmaras capturaram como poesia viva. Mas nem tudo era rosas. Pedro, experimentando sua sexualidade, beijou um amigo na escola, desencadeando rumores e uma suspensão por conduta imprópria. O diretor, o mesmo do passado, culpou influências externas. João invadiu a sala furioso: meu filho é corajoso por ser autêntico. Vocês falharam com ele. A mídia pegou a história, transformando-a em um debate nacional sobre educação inclusiva. Pedro, em meio ao furor, encontrou força em um diário online anónimo, onde compartilhava códigos e sentimentos, atraindo uma comunidade de jovens que era. Enquanto o documentário se editava, uma traição interna abalou. Sofia, a perita, revelou ter vazado dados para um rival da startup de João, motivada por ciúmes profissionais. Eu ajudei vocês, agora me ajudem, exigiu ela em um café escondido. João, traído, recusou, levando a um confronto legal menor. O preconceito vem de todos os lados, lamentou ele para Miguel. Mas Pedro, com sua ingenuidade digital, rastreou as ações de Sofia, fornecendo provas que a neutralizaram sem drama. O outono retornava, e com ele, uma estabilidade frágil. Dona Isabel organizou uma reunião familiar em Évora, onde João, Miguel e Pedro foram recebidos com um banquete de porco preto e vinhos robustos. Lá, sob vinhedos dourados, laços se fortaleceram, primos curiosos perguntando sobre Lisboa, tias sussurrando aprovações. Vocês são família agora, disse Dona Isabel, brindando. Mas uma carta final de Vasco, da prisão, chegou: vocês venceram, mas o ódio não morre. João a queimou, transformando cinzas em lição. Enquanto folhas caíam, João refletia no terraço de Alfama: o amor, ele aprendera, era uma prova constante, não uma vitória única. Com Miguel ao lado e Pedro rindo abaixo, ele sussurrou: prontos para o próximo capítulo. O inverno de 2026 caiu sobre Lisboa como um manto de névoa úmida, com ventos do Atlântico uivando pelas ruelas de Alfama e luzes de Natal piscando precocemente nas fachadas barrocas. João, agora com 40 anos recém-completados, celebrava seu aniversário em uma festa íntima no apartamento ampliado. Graças à indenização, eles haviam reformado, adicionando um quarto para Miguel e uma estante para os livros de poesia que se acumulavam. Pedro, aos 15, surpreendera o pai com um app personalizado, um rastreador familiar que monitorava localizações com privacidade, para nunca mais nos perdermos, explicou o garoto com um abraço apertado. A vida pulsava em ritmos novos. João prosperava na startup, liderando um projeto de software inclusivo para ONGs LGBTQ+, enquanto Miguel expandia seus workshops para escolas, ensinando sobre empatia através de histórias portuguesas de resistência, de marinheiros que eram nos descobrimentos a poetas modernos. Seu relacionamento, testado pelo fogo, amadurecia em profundidade, discussões sobre paternidade, onde Miguel confessava o desejo de adotar, e noites de vulnerabilidade onde João chorava pela ausência de Ricardo, sentindo Miguel como uma ponte, não um substituto. Pedro, navegando a puberdade, saía do armário para amigos próximos, encontrando aceitação mista. Seu primeiro namorado, um menino chamado Tiago de cabelos ruivos e sotaque madeirense, trouxe alegria e ciúmes paternais leves. Ele é fofo, pai, disse Pedro durante um jantar de cozida à portuguesa, curando. João, rindo, trocou olhares com Miguel: só prometa camisinhas e respeito. Mas tensões surgiam. Tiago, de família religiosa, hesitava em apresentá-lo, levando a uma briga que Pedro confidenciou em terapia. Eu tenho medo de repetir seus erros. Uma reviravolta global abalou o equilíbrio. O documentário Prova de Amor, lançado em festivais de cinema que era em Berlim e Lisboa, viralizou, atraindo olhares internacionais. Convites para palestras fluíram, de Nova Iorque a São Paulo, mas com eles, escrutínio. Um tabloide conservador publicou a verdadeira face do escândalo gay português, distorcendo fatos e expondo endereços. Ameaças online escalaram para uma noite aterrorizante, pedras com bilhetes homofóbicos quebraram as janelas do apartamento. Pedro, acordado pelo barulho, gritou: eles voltaram. A polícia investigou, mas a frustração ferveu. João considerou mudar de cidade, mas Miguel o ancorou: fugir é ceder. Vamos contra-atacar com luz. Eles organizaram um evento comunitário no Teatro Nacional de São Carlos, onde o documentário estreou para uma plateia lotada. Pedro subiu ao palco, voz trema mas firme: minha prova não foi só um arquivo.
Foi o amor do meu pai e do Miguel que me deu coragem. Aplausos ribombaram, e Dona Isabel, na primeira fila, enxugou lágrimas orgulhosas. Contudo, o conflito interno eclodiu quando Tiago terminou com Pedro, pressionado pela família. Eles dizem que você é uma má influência, escreveu o garoto em uma mensagem que partiu o coração do adolescente. Pedro, devastado, isolou-se, codificando furiosamente um vírus inofensivo que infectava sites homofóbicos com mensagens de amor. João descobriu e confrontou-o. Isso é vingança, filho, não justiça. A discussão escalou, revelando ressentimentos. Você e o Miguel têm um ao outro. Eu sou só o acessório. Miguel mediou, levando Pedro para uma viagem de fim de semana ao Sintra, onde castelos neblinosos inspiravam contos de fadas Quier. Caminhando pelas florestas úmidas, o garoto abriu-se. Eu me sinto sozinho no meio do amor de vocês. Miguel, com sabedoria de mentor, compartilhou. O amor não divide, multiplica. Você é o centro, Pedro. De volta, o trio reconstruiu laços com noites de jogos de tabuleiro e conversas honestas, onde João admitiu suas próprias inseguranças paternais. O ápice do inverno veio com uma oportunidade inesperada. Uma fundação internacional ofereceu a Pedro uma bolsa para um acampamento de jovens ecarcéticos em Barcelona. Vai, filho. É sua prova agora, encorajou João, apesar do aperto no peito. No aeroporto, despedidas foram doces amargas, com promessas de videochamadas diárias. Sozinhos pela primeira vez em anos, João e Miguel redescobriram a intimidade, uma escapada romântica a Cascais, onde ondas quebravam em praias desertas e eles renovavam votos sob estrelas. Você me salvou, murmurou João. Miguel rebateu, nós nos salvamos. Mas enquanto Pedro brilhava em Barcelona, codificando soluções para discriminação digital, uma crise familiar irrompeu. Dona Isabel sofreu um derrame leve em Évora, e João correu para lá, deixando Miguel gerenciando a casa. No hospital regional, com cheiro de antisséptico e murmúrios de orações, ele velou a mãe, segurando sua mão frágil. Eu te perdoei, mãe, sussurrou quando ela acordou. Dona Isabel, voz rouca, respondeu, e eu a você, meu menino. Amar é o maior ato de coragem. Miguel chegou horas depois, e juntos, eles a levaram para casa, transformando a velha vinha em um santuário de recuperação. Pedro, sabendo da notícia, hackeou, eticamente, um drone para entregar flores virtuais, projetadas em realidade aumentada na janela do quarto da avó. Tecnologia para curar corações, brincou ele em uma chamada. A família, espalhada mas unida, planejou um Natal em Évora, mesas fartas de rabanadas e bacalhau, canções de janeiras ao redor da lareira. Lá, sob videiras adormecidas, João propôs formalmente a Miguel, com um anel simples de prata gravado com prova eterna. Sim, disse Miguel, e Pedro, de volta para as festas, gritou, finalmente. Enquanto neve rara salpicava os campos alentejanos, reflexões profundas emergiam. João, caminhando pelos vinhedos com a mãe recuperada, percebeu como o preconceito os forjara mais fortes. Nós superamos porque amamos além das provas. Dona Isabel assentiu, e o amor de uma avó é a prova suficiente. A primavera de 2027 desabrochou em Lisboa com uma explosão de azulejos floridos e o canto de gaivotas sobre o Tejo, marcando um ano desde a absolvição que redefinira suas vidas. João e Miguel, agora casados em uma cerimônia discreta no Cartucha de Évora, com votos trocados sob arcos góticos e Pedro como padrinho, navegavam a paternidade compartilhada. Adotaram um cachorro labrador chamado Tejo, que corria pelas praias de Oeiras, simbolizando a lealdade inabalável. João, promovido a chefe de projetos na startup, mentorava jovens que eram em programação, enquanto Miguel publicava um livro de ensaios, Provas Invisíveis, Amor que era em Portugal. Pedro, aos 16, emergia como líder, seu app anti-bullying, batizado Teia de Verdade, ganhara prémios em feiras de tecnologia europeias, conectando vítimas de discriminação a redes de apoio. Namorando agora um garoto chamado Afonso, de uma família progressista de Coimbra, ele equilibrava estudos com ativismo, participando de painéis sobre juventude LGBTQ+. Mas desafios persistiam. Afonso mudava-se para Lisboa para a universidade, trazendo excitação e ansiedades sobre independência. Não sou mais criança, pai, reclamava Pedro durante discussões sobre regras da casa. Um conflito final, maduro e reflexivo, surgiu quando o documentário ganhou um Emmy internacional, catapultando a família para o spotlight global. Convites para TED Talks e entrevistas com Oprah fluíram, mas o preço era alto, paparazzi acampados em Alfama, vazamentos de privacidade que expunham Afonso. Pedro, sobrecarregado, questionou em uma terapia conjunta, eu criei a prova para salvar você, pai, mas agora perco minha própria vida. João, confrontado com o eco de seu passado, respondeu, então definimos limites. O amor não é espetáculo. Miguel,
O equilibrador organizou uma retirada familiar no Douro, vinhedos em socalcos, passeios de barco pelo Rio Dourado, onde conversas fluíam como vinho tinto. Lá, sob céus estrelados, Pedro admitiu medos de identidade fluida, e se eu for bi, ou algo mais. João compartilhou histórias de sua juventude confusa, o rótulo vem depois, o coração primeiro. Afonso, convidado, integrou-se, cozinhando francesinhas que renderam risadas e laços mais fortes. De volta a Lisboa, o clímax da jornada veio com um julgamento simbólico. A associação LGBTQ+ processou o tabloide difamador, com João como testemunha principal. No tribunal lotado, ele falou com voz firme: minha prova não foi um arquivo, mas a família que construí apesar do ódio. Preconceito rouba empregos, mas não rouba almas. O verdito, indenização e retratação pública, ecoou como fechamento. Vasco, cumprindo pena, enviou uma carta de arrependimento via advogado: eu era o preconceituoso. Desculpe. João a leu para a família, perdoando em silêncio. Dona Isabel, agora ativa em um coral de mães aliadas, visitava mensalmente, trazendo compotas e conselhos. Vocês me ensinaram a ver além, dizia ela, abraçando Miguel como filho. Pedro, graduando-se no ensino médio com honras, discursou na cerimônia: minha família provou que amor vence evidências falsas. Obrigado, pai, por ser minha primeira prova. Enquanto o sol se punha sobre o Tejo em tons de âmbar, João, Miguel e Pedro caminhavam pela marginal, Tejo o cachorro à frente. O que vem agora? Perguntou Pedro, e quando sua pergunta de anos atrás. João sorriu, entrelaçando dedos com Miguel: mais provas. De amor, de força, de nós. O rio fluía eterno, testemunha de uma história que, superando ódios e mal-entendidos, será um tapete de resiliência que era, um testamento vivo de que, na beira dentada de Portugal, o coração sempre encontra seu caminho.